Olá, meu nome é Marcelo Prado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou mediador jurídico aqui no estado da Flórida e hoje vou estar falando a respeito de situações quando um juiz toma sua decisão e sua decisão está errada, incorreta conforme a lei. E muitas pessoas, como a nossa comunidade brasileira, já passaram por isso também. O que se deve fazer? O que se deve fazer para que essa decisão seja revertida, né? Então, qual é as possibilidades e como você pode fazer? Então, vamos lá. Vamos começar a falar para vocês. Primeira coisa você tem que entender qual é o sistema das cortes, né? Acho que eu tenho um outro vídeo meu que explica da corte pequena para outra corte do condado e assim vai, corte federal, e cada corte tem sua função, correto? Tudo bem. Segundo, vamos lá. Vou citar aqui uma coisa muito comum e uma coisa que afeta muito a nossa comunidade e é uma coisa que também mexe com sentimentos e mexe com nossas famílias. Casos familiares no litigioso, né? Aquela coisa de briga de custódia, ou briga por patrimônio, que seja. Então vamos lá. Você tem uma situação que você tem um homem e uma mulher, eles estão brigando, o juiz tomou a decisão, vai ficar mais tempo o filho com esse, o patrimônio vai ser esse aqui para você, esse aqui para você. Então essa decisão e você vê que está errado, né? Ou outro tipo de decisão também, uma decisão também criminal também. Você foi acusado de um crime e você, da maneira que você foi acusado, não está certo, né? Aí um juiz emite uma ordem da justiça, né? E aquela ordem vocês têm que cumprir, né? Assim que vai. E o que acontece? O que acontece nessa situação? Você fica, eu não vou seguir a ordem do juiz. Você não está seguindo a ordem do juiz, agora você está buscando problema, porque querendo ou não, nós temos Deus lá em cima e os juízes aqui embaixo, para falar pra gente o que se deve ser feito. E outra coisa também, eu quero relembrar vocês, tá? Com tudo que existe para que uma pessoa possa pedir para reverter a ordem de um juiz, não pense que é fácil não, tá? Não pense que é uma coisa que vocês vão conseguir facilmente, mesmo que ele esteja errado, tá? Eu quero também explicar para vocês que há uma situação também que muitas vezes você acha que o juiz tomou a decisão errada, porque você acha, mas conforme a lei ele tomou a decisão certa, tá? Vou te dar também uma outra situação aqui, é o seguinte, vamos lá, voltando àquele caso de família, você tem uma situação de que o juiz, ele tomou a decisão e ele, baseado nos fatos, o que ele viu ali, né? Ele foi entregue para ele evidências de que mostravam que aquela criança era melhor estar com o pai. Apesar de que as evidências foi algo que foi tudo planejado e tudo pelo pai, você está me entendendo? Aquela coisa toda. E aí o juiz toma aquela decisão e você fala, mas o juiz está errado, ele tomou a decisão e tal. Mas olha, pensa bem, né? Ele tem as provas na mão dele ali, tudo bem que da maneira que foi conseguida talvez não seja das melhores, né? Ou talvez os advogados são advogados daqueles que já estão ali fazendo aquilo dali o dia inteiro, todo dia, e eles sabem muito bem como fazer aquilo dali que vai apresentar as coisas, só o lado ruim ali, e tomou aquela decisão, tá? Você vai ficar numa situação meio difícil, porque se for pedir para reverter isso daí, como que você reverte isso? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas situações, muitas vezes, talvez você não qualifique para que seja revertido aquela situação, certo? Então, o dever seu é de estar informado e saber que isso antes que aconteça. Outra coisa também, juízes são pessoas super poderosas, tá? Super poderosas, acredite ou não. O poder que eles têm em suas mãos são muito grande. Claro que também não é o que eles fazem, o que eles querem e saem andando assim.
Mas o que acontece, né? Vamos lá. Você tem um caso, o juiz tomou a decisão errada, que vai te custar muito dinheiro para você. Você vai ter que contratar advogados especializados, advogados para fazer apelamentos, né? Espero que eu esteja falando a palavra certa também em português, que aqui nos Estados Unidos a gente chama appellate lawyers, né? Que são advogados especializados nesse tipo de coisa. O que esse advogado faz, né? O que exatamente, o que é isso? Vamos lá. Essa é uma coisa bem técnica, tá? É uma coisa que eu falo a vocês, não se arrisquem a tentar fazer sozinhos. Eu sei que existe talvez formulários e coisas, você acha que você vai fazer, mas pense bem antes de fazer isso. Se você for fazer isso, pelo menos contrate ou peça ajuda de alguém que tem experiência com isso, tá? Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu já fiz o meu próprio caso de família mesmo, eu fiz muitas coisas, no meu caso sozinho, assim, e pedindo ajuda. Quando chegou nessa parte de apelamento, que eu tive um problema agora há pouco tempo atrás, que não era nem no caso meu de família, mas sim numa outra situação, com o departamento o departamento aí no Brasil seria o Detran, né? Aqui a gente chama de Department of Motor Vehicles, DMV. E eu tive com eles um problema, que eles tomaram uma decisão super errada, eles cancelaram a minha licença de motorista e eu tive que recorrer isso na corte de apelamento. Eu pensei primeiro em fazer sozinho, como não tinha experiência, eu falei, gente, eu vou correr o risco de eu não ter experiência, de eu errar e eu perder a chance de fazer justiça aqui, né? E eu falei, não, é minha vida que está em jogo, não vou fazer isso. E aí eu fui e procurei. Outra coisa também que acontece é que você muitas vezes pega um advogado que não sabe, fala que sabe, não tem experiência com isso, e é a hora também que você vai se perder. E a segunda coisa é que os fatos não estão bem explicados, e não é feito bem esse apelamento. Mas vamos lá. A questão desse vídeo aqui, a razão desse vídeo é simplesmente para lhe informar que sim, há uma oportunidade de que você possa reverter uma ordem de um juiz, tá? E é uma corte que se chama corte de apelamento, é uma corte num nível maior, né, num nível mais alto, e essa corte pode sim reverter por recurso a ordem do juiz. Isso é feito baseado de se o juiz cometeu algum erro com a lei. Essa corte não vai olhar as evidências. Olhe de novo, essa corte não vai ficar olhando as evidências e rejulgar o seu caso. Não, ela apenas vai olhar se o juiz aplicou a lei de maneira certa e correta. E se o juiz aplicou a lei de maneira certa e correta, essa corte vai falar que a ordem do juiz vai ficar do mesmo jeito. Se o juiz cometeu erro, essa corte vai reverter essa ordem e fazer uma nova ordem dizendo que esse juiz tirem a ordem dele. Quer dizer, neste caso, daí essa ordem do juiz já não é mais válida. Aí eu já não sei o que vai acontecer dependendo do caso, se vai de novo ser feito algum julgamento, alguma coisa, ou o que seja, tá? Algo importantes para que você saiba. O direito de você poder fazer isso tem dias contados. Muitas vezes são 15 dias depois que o juiz emite a ordem dele. Muitas vezes são 30 dias. Algo que você tenha em mente, que se um dia acontecer isso com você, você vai ter que se mover bem rápido, tá? Porque você vai ter que, para o seu advogado poder preparar as petições e tudo que tem que ser feito com essa corte, entrar com o processo nessa corte, o tempo é mínimo, tá? 2, o custo, um custo bem alto. 3, não se meta a tentar fazer, principalmente se você não tiver nenhuma... Olha, use eu como experiência. Eu tenho 10 anos que trabalho com advogados e eu falo a vocês, eu não fui nesse... Eu não me meti a besta em tentar fazer isso, porque eu vi
que eu corria um risco muito grande, tá? E outra coisa também, o que aconteceu nos processos nas justiças aqui dos Estados Unidos com os que a gente chama foreclosure, né? São os processos que as pessoas perderam a casa deles. O que aconteceu? As pessoas começaram a fazer, por conta própria, os apelamentos, né, nas cortes de apelamentos. E eles começaram a perder, mesmo muitas vezes tendo direito, eles começaram a perder os casos. E o que acontece com casos de apelamento? Os casos de apelamentos depois são usados como referência aos juízes das cortes mais baixas, o que eles devem seguir. Quer dizer, eles simplesmente estavam fazendo um caminho para uma injustiça ser acontecida lá na frente. Eu não sei se vocês me entendem um pouquinho, mas eu vou explicar para vocês isso aqui que eu estou querendo dizer. Quando um juiz toma uma decisão na corte de apelamento, aquela decisão aquela decisão é usada como exemplo para casos nas cortes pequenas, certo? Quer dizer que se a corte de apelamentos começarem a tomar decisões, né, e essas decisões vão ser usadas, imagina, se foi feito apelamentos que pessoas que foram lá fazer apelamentos não fizeram certo, as decisões foram ao contrário, é uma coisa que complica. E foi o que aconteceu nos casos de foreclosure, que foi usado, muitos advogados começaram a usar todos esses casos que foram contra esses donos de propriedades, né? E falando, olha, senhor juiz, aqui já teve um caso parecido e a corte de apelamento deu em favor do banco. Aí outro caso, e outro caso, e outro caso, olha aí agora, tá? Então quer dizer que além de você ferrar você mesmo, você vai estar ferrando outras pessoas também, fazendo isso, tá? É muito importante que você consulte um advogado de apelamento e é muito importante que você saiba a pessoa certa também, tá? Que saiba o que está fazendo. O recurso está aí, existe esse recurso, e eu muitas vezes tem que ser feito. E muitas vezes você também pode evitar que não aconteça nada errado no seu caso, sim, sabendo do que o que acontece muito na nossa comunidade brasileira, é que a gente assiste esses shows, isso também na comunidade brasileira também, não, na comunidade americana também, assiste esses shows na televisão, acha que você vai lá, você vai falar e vai expressar tudo o que acontece, e o juiz vai começar a olhar quem que é o melhor ali, que está falando melhor, e aí vai tomar a decisão deles. Não é assim que funciona não, tá, gente? Tem um sistema totalmente diferente, tá? Outra coisa também, tem condados aqui nos estados da Flórida que são bem conservadores. Tem condados que eu não vou falar isso, tá? Mas eu vou falar que eu já escutei de pessoas falando isso, de que imigrante não era uma pessoa que era, como se diz, bem assim, não é que é bem aceito, não era, ok, os casos não saíam muito a favor dessas pessoas imigrantes, tá? Então, são alguns condados aqui na Flórida mesmo, tá? Acontece algumas coisas aí. E também já escutei falar daquela coisa, que é uma comunidade pequena, legal, que existe ali, os advogados e tal, e juízes, e todo mundo se conhece, e também já escutei falar isso. Mas olha, para isso que existe as cortes de apelamento, certo? Porque neste momento você tem esse direito reservado para você. Eu vou deixar o meu número de telefone, tá, para vocês aqui nesse vídeo. Se alguma coisa eu possa ajudar a vocês, claro. E também, como em todos os meus vídeos eu digo, esse vídeo é simplesmente para a intenção de ajudar vocês com informações, mas não para substituir o conselho legal de um advogado licenciado aonde você vive. Muito obrigado, e qualquer coisa, estou aqui. Tchau!